Olá, boa tarde para você que já está acompanhando o NT Sul, na tela da sua TV Cachoeira, da Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesse comecinho de tarde, começo de semana, segunda-feira, que é o último dia do mês de outubro. Nessa edição, a gente fala sobre o segundo turno das eleições. Presidente e governadores foram eleitos ontem e o Gabriel Hag vai trazer para a gente os resultados e também falar sobre a reação dos brasileiros depois da apuração dos votos. Também é assunto aqui a Ponte do Fandango, que está completando 1 ano de interdição para veículos pesados. Nesse período, muito vai e vem, muitas promessas, mas nenhuma solução. No bairro Fátima, uma obra concluída. Depois de mais de 1 ano de reclamações, de alagamentos em uma casa, uma canalização foi feita. Cachoeira do Sul amplia atendimentos de ecoterapia. Agora, 60 pacientes podem se beneficiar dessa modalidade de tratamento. E ainda, prazo para quem começou a tirar a carteira de habilitação em 2020 está perto de terminar. Por causa da pandemia, as pessoas tinham um prazo indeterminado, mas isso está suspenso desde janeiro. Participe do NT Sul enviando a sua mensagem, mandando a sua opinião, uma foto, um vídeo aqui pra gente. A sua mensagem pode aparecer aqui na nossa tela ou virar uma reportagem. O número para isso é o 51 99769 7129. Está assistindo ao vivo pelo Face, pelo YouTube? Então comente aí na live que eu vejo a sua mensagem por aqui. Vai participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul de hoje já está no ar. Bom, ontem nós tivemos o segundo turno das eleições, na maior parte dos lugares, com tranquilidade. Aqui em Cachoeira do Sul, o resultado foi comemorado ontem à noite nas imediações da Praça Honorato, por eleitores do candidato eleito, Lula. Quem acompanhou foi o Gabriel Hag, que está agora ao vivo com a gente para trazer todos os detalhes, desse período eleitoral. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Oi, Daniel. Muito boa tarde a ti, também boa tarde para o amigo, para a amiga de casa. Exatamente, vamos atualizar, portanto, os números do segundo turno das eleições. Começamos então falando sobre os números do governo do estado, eleições ao Palácio Piratini do governador, Segundo turno de governador, nós preparamos uma tela, vou pedir para a nossa produção colocar, para que o amigo e a amiga de casa entendam aí os números. Portanto, já na tela, eleições do Rio Grande do Sul no segundo turno, candidato Eduardo Leite, eleito, portanto, reeleito, porque a gente usa esse termo reeleito, ele já não estava mais como governador, já havia renunciado ao cargo, mas estava na gestão anterior, então por isso se está usando esse termo. Ele obteve 57,12% dos votos, num total de mais de 3 milhões de votos. Candidato Onyx Lorenzoni teve 42,88% dos votos, perfazendo aí um total de mais de 2 milhões e 700 mil votos. Esses, então, portanto, os números aqui do Rio Grande do Sul, Palácio Piratini, eleições ao governo do estado, candidato eleito, portanto, Eduardo Leite. Falando agora um pouco, Daniel, sobre a eleição presidencial, Palácio do Planalto, vou pedir para a nossa produção também colocar os números na tela. Portanto, candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,90% dos votos, totalizando aí mais de 60 milhões e 300 mil votos. Também, candidato Jair Bolsonaro, ali os números na tela, por gentileza também, com 49,10% dos votos, totalizando aí mais de 58 milhões e 200 mil votos. Daniel. Perfeito. Bom, Gabriel Hag falando ao vivo com a gente, trazendo todos os números da eleição de ontem, eleição que definiu Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil a partir de janeiro de 2023 e Eduardo Leite, reeleito, na verdade eleito, já que ele havia renunciado ao seu mandato ainda no ano passado, naquele contexto, Gabriel, de tentar uma vaga ou consolidar o seu nome como candidato à presidência da República, o que não ocorreu e, por fim, ele concorreu, portanto, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o Gabriel vai continuar com a gente aqui na tela e a gente vai trazer agora uma atualização também muito importante, uma repercussão que é a seguinte: a semana começou com manifestações aqui no Rio Grande do Sul e também em várias partes do Brasil, depois do resultado das eleições presidenciais.
Apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro bloquearam diversas rodovias aqui na região, em Venâncio Aires. Os protestos se concentrando, então, às margens da RSC 287. Isso aconteceu ontem. Manifestantes interromperam a pista com barreiras, com fogo. Depois da intervenção da Brigada Militar, o trânsito foi liberado. No decorrer da manhã de hoje, novos bloqueios foram registrados na BR-290, em Pantano Grande, e na BR-386, em Nova Santa Rita. O mesmo ato ocorre nas BR-116, 470, 153 em Erechim e também na 285. Na região sudeste, os caminhoneiros fecharam os dois sentidos da Via Dutra, principal acesso entre São Paulo e Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária já havia registrado até hoje, até parte da manhã, bloqueios em 8 estados. E a apuração que eu tenho de agora a pouquinho é que esses bloqueios já ocorrem em pelo menos 11 estados e também no Distrito Federal. Bom, vou voltar aqui a conversar com o Gabriel, né, para a gente falar sobre esse contexto das eleições, o ambiente das eleições, o clima, ontem aqui em Cachoeira do Sul. Por aqui, correu tudo na Santa Paz, é isso, Gabriel? Daniel, exatamente. Aqui em Cachoeira correu tudo tranquilamente, mas antes da gente falar de Cachoeira, vou pedir para a nossa produção colocar na tela um mapa, porque nós temos, ainda falando da eleição presidencial, nós temos um mapa dos estados, né, do Brasil com a liderança dos candidatos. Portanto, aí estados com Lula na liderança dos votos, né, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e, por fim, Minas Gerais. E também nós temos os estados com Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro na liderança dos votos, Roraima, Amapá, o Acre, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, portanto, aí os nossos mapas da liderança dos candidatos. Agora, Daniel, falando aqui de Cachoeira do Sul, e não só de Cachoeira, mas também de Cerro Branco e Novo Cabrais, que compreende, portanto, a região da zona eleitoral de Cachoeira do Sul, eu conversei agora pela manhã com o Leandro Moraes, que é o chefe do cartório eleitoral de Cachoeira, que compreende também esses outros 2 municípios aqui da região. Segundo ele, na conversa comigo agora há pouco, a eleição tranquilo, segundo turno tranquilo, nas 3 cidades, portanto, compreendidas aqui. Filas curtas, ele me explicou que as filas no máximo de 15 minutos, né, pouca a fila, portanto, e rápido o tempo de votação. Houveram algumas trocas de urna, para isso eu separei aqui para trazer para o telespectador. Foram 2 trocas de urna no sábado, porque foram feitas as instalações, né, das urnas e testes também no decorrer do sábado, que antecede o voto. Portanto, 2 foram trocadas no sábado, 3 urnas foram trocadas no domingo, né, no período entre 7 e 8 da manhã, ou seja, antes do começo da votação, foram trocadas, portanto, 3 urnas, e uma urna eletrônica foi trocada ontem, no domingo à tarde, já com a votação em andamento, mas essas trocas, segundo o Leandro, foram tranquilas e deu tudo certo. A biometria, a questão da biometria também, o Leandro comentou comigo que o pessoal já estava mais acostumado, tanto o mesário quanto o eleitor, né, a questão da biometria que gerou um pouco até de demora no primeiro turno, em algumas das sessões eleitorais, portanto, a biometria já foi bem mais tranquila, também mais rápida, o pessoal mais acostumado para esse segundo turno, Daniel. Bem, Gabriel falando ao vivo com a gente, trazendo detalhes, né, desse período eleitoral que se encerrou ontem, né, com a votação de segundo turno. Gabriel, muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, e ainda sobre eleições e esse momento pós-eleitoral, não é, da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente está vendo, como eu mencionei aqui anteriormente, essas movimentações nas estradas brasileiras, movimento de caminhoneiros fazendo bloqueios. Circula nas redes sociais, aqui em Cachoeira do Sul, também informação de um eventual bloqueio na BR-153, aqui no município de Cachoeira do Sul. Nossa produção está apurando essa informação. Se a gente confirmar este fato, a gente traz também detalhes para você ainda nesta edição aqui do Telejornal. Gente, a Ponte do Fandango, aqui em Cachoeira do Sul, está completando 1 ano de interdição para veículos pesados. De lá para cá, muitas promessas foram feitas. A verdade é que muito pouco se evoluiu nesse período de 1 ano.
A partir de agora, nós vamos apresentar todo esse histórico de transtornos, de reviravoltas que a ponte passou em 12 meses. O que as autoridades falam sobre a nova ponte? Como está esse projeto lá em Brasília? A reportagem é de Bernardo Miller, com edição de César Ros. Foi através desse vídeo publicado na noite do dia 29 de outubro que os cachoeirenses tomaram conhecimento da rachadura na Ponte do Fandango. Nas imagens, o usuário relata que a estrutura cedeu. Rapidamente o vídeo se espalhou. Foram mais de 1000 compartilhamentos. Naquela mesma noite, a Defesa Civil foi acionada e tomou a decisão de interromper a passagem por completo, após constatar desnível e rachadura da ponte. Ainda no feriadão, a Prefeitura e o DENIT já tomaram as primeiras medidas de intervenção na ponte. A quarta-feira chuvosa iniciou com as primeiras ações de conserto da Ponte do Fandango, trancada na sexta-feira passada. Toda a avaliação da estrutura foi realizada ainda no final de semana pelos técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Vou falar aqui da Ponte do Fandango, no local onde ocorreu a rachadura que interrompeu a ponte desde a última sexta-feira. O trânsito para veículos leves ainda está bloqueado, mas deve ser retomado ainda nesta sexta-feira. Hoje sim está prevista a liberação da Ponte do Fandango para a travessia de pequenos veículos, pedestres, motos e bicicletas. Os boletins exibidos nos telejornais de 4 e 5 de novembro anunciavam a liberação parcial da ponte para veículos leves e a passagem de pedestres no final da tarde de sexta-feira. Naquele momento, o local danificado já tinha sido isolado e os gabaritos de passagem também já estavam instalados. Supostamente, essa decisão foi aceita pelo DENIT após uma avaliação da estrutura. No entanto, o órgão voltou atrás e liberou apenas para pedestres. E ontem à tarde, novamente, tudo mudou com relação à interdição total da Ponte do Fandango sobre o rio Jacuí, no acesso à Cachoeira do Sul pela BR-153. Desde ontem, então, liberado o acesso para pedestres novamente. A situação sim está bem instável desde a última sexta-feira. O pessoal estava na expectativa da liberação do trânsito de veículos leves. Não se concretizou no final da tarde de sexta-feira. A partir das 18 horas, muita gente esperava passar por aqui, mas não se concretizou. Enquanto isso, o Executivo Municipal agilizava a chegada da balsa Deusa do Jacuí, que vinha do município de Taquari. A embarcação atracou pela primeira vez em Cachoeira no final da tarde do dia 8 de novembro. E os principais questionamentos eram esses. Agora, Lena, a pergunta que está todo mundo fazendo, querendo saber, é a seguinte: quando é que a balsa começa a operar? E a balsa para transporte de veículos, que há 2 dias chegou à Cachoeira, ainda não entrou em funcionamento devido ao baixo nível do rio Jacuí. Gente, e segue a indefinição quanto à entrada em funcionamento da balsa Deusa do Jacuí. Foram várias entradas ao vivo para descrever o não funcionamento da balsa. O principal motivo era o nível baixo das águas do rio Jacuí. Diversos investimentos foram realizados para tentar viabilizar a navegação da embarcação, que era determinante para veículos pesados. Foram semanas vivendo nessa situação. A situação por aqui continua indefinida. A cada dia a situação evolui, infelizmente, para pior. Aquele atracadouro que está lá não é suficiente para que a balsa possa aportar lá. Os rebocadores encalham
Hoje cedo, a gente acompanhou a travessia daquelas máquinas para continuarem fazendo a ação do lado de lá para que ela consiga atracar. Com todos esses transtornos da balsa, a situação da ponte teve uma resolução parcial no dia 12 de novembro, sexta-feira, às 11h30 da manhã. Tudo isso contado ao vivo dentro do NT Sul. Lena, eu tô sabendo que já tem passagem de veículos, como a gente está vendo nas imagens aí, né? Sextou com uma boa notícia. Liberada a passagem na Ponte do Fandango desde 11h30 da manhã, antecipou em meia hora essa liberação da travessia para veículos leves. Após essa liberação parcial, o prefeito já tinha iniciado as tratativas para uma agenda na próxima semana com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O objetivo era solicitar uma nova ponte sobre o Rio Jacuí. O encontro aconteceu. O prefeito José Otávio Germano e o ex-procurador do município, Hélio Garcia Júnior, foram a Brasília conversar com o presidente Jair Bolsonaro e com o antigo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Essa reunião foi viabilizada pelo deputado federal Afonso Ram e, na oportunidade, o chefe do Planalto anunciou uma nova ponte utilizando as estruturas da atual. Olá, amigos do Rio Grande do Sul, de Cachoeira. Estou aqui com o prefeito Zé Otávio, estou com o Afonso Ram, deputado federal, e o Tarcísio também. Assunto, Ponte do Fandango. O que nós chegamos aqui, o denominador comum para resolver essa questão da ponte que já está interditada no momento. É uma nova ponte aproveitando a velha estrutura. É isso mesmo, presidente. A gente vai fazer um reforço estrutural, nós vamos ter uma nova estrutura, uma nova ponte. Então, uma ponte que vai comportar aqueles veículos pesados, aqueles bitrens, aqueles caminhões mais pesados de hoje em dia, vão trafegar lá com segurança. A gente já está trabalhando no projeto de engenharia para reabilitação estrutural, reforço estrutural e mudança de classe. Com datas e prazo para a realização dessa intervenção, o DENIT seguiu o cronograma de colocação de 4 pilares de concreto para minimizar a rachadura de quase um mês atrás. E foi no dia 16 de dezembro que finalmente a balsa entrou em operação, após várias oscilações por conta do nível do rio. A embarcação ficou responsável por fazer o translado de caminhões e ônibus. Na manhã desta quinta-feira, a imagem, a muito esperada e aguardada pelos motoristas, principalmente, de veículos de grande porte, a balsa Deusa do Jacuí finalmente cumpre com a sua missão de levar e trazer veículos de grande porte através das águas do Rio Jacuí. Depois de quase 2 meses da interrupção parcial da Ponte do Fandango, o DENIT liberou na tarde de ontem a passagem de veículos leves nos 2 sentidos aqui na BR-153, nas proximidades da Ponte do Fandango. E quem sabe aí, né, quando der a ordem de serviço, que vai ser meados de junho, julho, eu imagino, andando tudo certo, nós queremos, né, no final do primeiro semestre, já no início do segundo, iniciar a obra, né, e aí com todos esses investimentos que vão retomar as condições de desenvolvimento aqui do município de Cachoeira. Poucas semanas se passaram e as queixas da situação da ponte cresciam na comunidade. Episódios curiosos como a passagem de caminhões no gabarito, inclusive identificados da prefeitura, marcaram os últimos meses dessa interdição. A partir do mês de fevereiro, com a chegada da safra, produtores e população, como um todo, solicitavam uma abertura maior do tráfego de veículos maiores. O assunto passou pela Câmara, Executivo e também nas esferas federais. A gente queria a liberação total da ponte. A gente queria já a ponte reformada, a gente já queria que a ponte estivesse pronta pelo tempo que ela caiu, tá? Para a gente poder passar com as 9 eixos carregados em cima dela. A cidade está pedindo socorro ao nosso presidente da República que faça aquela ponte com urgência urgentíssima. A Prefeitura, então, bateu o martelo e vai liberar o tráfego de veículos de até 24 toneladas na Ponte do Fandango.
Sexta-feira, autorizada a passagem de ônibus pela Ponte do Fandango. A partir desta terça-feira, então, também caminhão-toco de apenas um eixo. Salientando que 24 toneladas segue sendo o limite de passagem pela Ponte do Fandango. Esta placa que está aqui ao fundo, na verdade, já está desatualizada a partir desta terça-feira, porque é permitida, então, a passagem de veículos de passeio, de ônibus e também caminhão-toco. A partir desse período, a solução da ponte nos viés federais estacionou. Ou melhor, ficou e ainda fica na espera do anteprojeto que foi comentado novamente no mês de junho durante a FENARROS. Nós temos a garantia, então, né, correndo tudo bem com essa licitação, do início dessa execução dentro do ano de 2022. As coisas em Brasília não se resolvem. Chega lá e pede e sai. Se tem recurso, sai. Se não tem recurso, são difíceis, mas pela responsabilidade fiscal do governo Bolsonaro. Deu para perceber que a resolução da Ponte do Fandango pouco evoluiu em um ano? Ao fundo, dezenas de boletins e matérias produzidas aqui por nós nesse período que bagunçou a mobilidade dos cachoeirenses. Decisões invertidas e uma forte pressão de quem precisa da estrutura sempre esteve em pauta. E hoje, como está essa demanda dentro do Ministério da Infraestrutura? O questionamento e a sensação da população é que existe um descaso da ponte. E a notícia que eu tenho que repassar para você é que isso não é apenas uma sensação. O deputado federal Afonso Ram, que assumiu a responsabilidade de ser um padrinho da Ponte do Fandango, não quis se manifestar sobre o assunto, alegando compromissos eleitorais. Já o senador Luiz Carlos Reins admitiu que a ponte foi para segundo plano entre as prioridades. A última informação de ontem que eu tenho do DENIT em Brasília é que agora está finalmente para que possa autorizar a contratação do projeto, e aí é um RDC integrado que faz o projeto e faz a obra propriamente dita. E aí tem que acertar orçamento, Bernardo. Orçamento para que possa ainda nesse ano ver se consegue se colocar alguma empresa no trecho. Meu compromisso agora no ar aqui na TV Cachoeira, a Novo Tempo, é de me empenhar não só com o DENIT, com o Idatan, que já está empenhado aqui em Porto Alegre, Luiz Guilherme lá em Brasília, mas também com o próprio ministro Marcelo, né, que é o ministro da Infraestrutura, no lugar do Tarcísio. Neste momento, o delineamento está na sua terceira revisão em Brasília. A partir daí, se libera o recurso para a contratação do projeto e da obra propriamente dita. Essa informação obtida veio através do senador, já que a comunicação do DENIT não respondeu às nossas mensagens enviadas no dia 19 de outubro. Na Prefeitura, o assunto é constantemente abordado junto ao DENIT. A resposta do Executivo é praticamente a mesma, que o projeto segue em análise na área técnica. O futuro da Ponte do Fandango é incerto. Condutores de veículos pesados já perderam a esperança e se conformaram com situações desse tipo. 7 horas começou, deu esse problema aqui, 6h30. 7 horas. E em função disso, esse transtorno todo lá, ó. Para veículos de passeio, a estrutura está perto da normalidade. Unânime mesmo, entre todos os cachoeirenses, é que esse cenário prejudique muito o desenvolvimento da cidade, atinge setores decisivos para a economia e sobrecarrega outras frentes. Para quem já foi a segunda maior ponte-barragem do mundo, hoje espera a míngua e entregue à própria sorte. Bom, depois dessas imagens, de todas essas informações, esse resgate que o Bernardo fez, contando todas as etapas, desde o problema, né, da Ponte do Fandango, quando começou, e depois todas as promessas que foram feitas, esse um ano, né, sem que haja uma solução definitiva,
Não há muito o que comentar, a não ser dizer que as nossas autoridades locais, aqueles que têm relações com Cachoeira do Sul, algum tipo de ligação política, precisam se mobilizar para que esta obra possa efetivamente sair do papel. Porque até agora, se quer informações concretas, objetivas, a gente consegue, como você viu na reportagem. As respostas elas são um tanto evasivas, não se tem informações concretas sobre qual é o ponto, onde que está efetivamente no DENIT, qual que é a previsão para resolver, para ter um projeto, para licitar essa obra, né? Então as autoridades realmente precisam se mobilizar ou teremos um longo prazo de espera pela Ponte do Fandango em definitivo. Enquanto isso, seguem os caminhões pesados tendo que fazer travessia por balsa ou então tendo que fazer um desvio bem considerável e aí um custo tanto para o transportador e o custo final daquele produto transportado que vai pesar no bolso do cachoeirense. É hora da gente ver os recadinhos aqui no nosso WhatsApp. Você que está em casa é sempre convidado a fazer parte do nosso jornalismo, seja comentando as reportagens que estão no ar, dando a sua opinião, o seu ponto de vista, ou contando também aquilo que está acontecendo onde você está. O WhatsApp é o 51997697129. Número na tela para você participar. Enquanto isso, vamos aqui para a nossa telinha. Olha só, aqui tem uma foto. A gente citou anteriormente sobre essas movimentações, mobilizações que estão ocorrendo em rodovias do Brasil. E aqui em Cachoeira do Sul, você está vendo ali, tem um monte de areia já colocado, alguns cones, e nossa produção está apurando que há o início de uma mobilização por parte de caminhoneiros para fazer um bloqueio na BR-153. E esses caminhoneiros estão aguardando um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Se houver um pronunciamento reconhecendo o resultado das urnas, né, e a eleição que foi vencida ontem por Luiz Inácio Lula da Silva, eles não farão o bloqueio. Se não houver essa mobilização, se não houver esse pronunciamento, né, esse reconhecimento por parte do presidente, eles então dizem, não quiseram se manifestar em gravação, irão fazer o bloqueio neste ponto, na BR-153, na entrada. Fica aqui um pouquinho antes da Ponte do Fandango, de quem vem da 290, da BR-290 em direção à Cachoeira do Sul, tá? E, portanto, a informação que a gente apurou até o momento. Vamos adiante aqui nas participações dos nossos telespectadores. Olha só, tá aqui na foto meu amigo Getúlio Lopes da Silva. Getúlio esteve mais cedo aqui na TV Cachoeira e a reclamação dele é a seguinte: ele deveria ter recebido o Auxílio Brasil no dia 25 de outubro. Mas ele não recebeu. E aí a informação que ele obteve é que na virada do mês, no dia 1º, ele receberia esse valor. Mas a conta dele hoje de manhã estava vazia, sem nenhum centavo do Auxílio Brasil. Bom, agradeço ao Getúlio, né, pela visita, pela reivindicação. A gente encaminhou ele para a Caixa Econômica Federal. Vai ter que verificar, né, o que houve, qual a questão aí que impediu que ele recebesse na data de prazo, né, informada pela própria Caixa, o seu recurso do Auxílio Brasil. Obrigado, Getúlio, pela participação. Tomara que se resolva aí o mais breve possível essa situação, tá bom? Quem mais? Mauro da Silveira está participando com a gente, mandou aqui um áudio, vamos ouvir o Mauro. Entre a Ponte do Amorim, faz mais de ano que tá naquele estado ali, é uma pouca vergonha aquilo ali, barbaridade. Bom, vamos ver aqui um vídeo sobre essa situação que o Mauro relata, Ponte do Amorim, aqui em Cachoeira do Sul. O vídeo está um pouco tremido, tem aqui, dá pra gente ver o mato ali tomando conta desse ambiente, né, dessa ponte. Eu acho que é a isso que ele se refere, talvez lixo jogado ali também. Deixa eu ver se a gente consegue identificar melhor aí qual que é a situação em relação a essa Ponte do Amorim. Vou pedir para o Mauro, inclusive, se ele puder mandar um novo áudio para a gente relatando um pouco mais longamente aí o que acontece, né, para que a gente possa trazer aqui para os nossos telespectadores. Mas pelo que eu consigo perceber aqui no vídeo, né, é realmente aí esse matagal que está tomando conta da via ali, tem muito lixo jogado também. Acredito que seja essa a situação, né, Mauro? Obrigado por mandar um vídeo pra gente, obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Fico em dívida aqui com os nossos internautas do Facebook e também do YouTube. Daqui a pouquinho eu trago alguns relatos, né, alguns comentários que chegam pra gente também através dessas redes sociais. facebook.com/TV Cachoeira, você pode comentar na nossa live ou pode mandar o seu recadinho no nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já já a gente traz essas participações também.
Bom, é hora de fazer uma pausa rápida para os comerciais. Na volta, a gente mostra uma obra concluída no bairro Fátima. Depois de mais de um ano de reclamações, de alagamentos em uma casa, uma canalização foi feita. Cachoeira do Sul amplia atendimentos de ecoterapia. Agora, 60 pacientes podem se beneficiar dessa modalidade de tratamento. Prazo para quem começou a tirar a carteira de habilitação em 2020 está perto de terminar. Por causa da pandemia, as pessoas tinham prazo indeterminado, mas isso está suspenso desde janeiro. E tem também a previsão do tempo para essa semana em Cachoeira do Sul. É logo depois do intervalo, continue ligado. Meio-dia e 36, o telejornal NT Sul já está de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo e você vai vendo aí esse tempo embaçado, né? Tem água ali no vidro da nossa câmera externa aqui no centro de Cachoeira do Sul. Tá chovendo, né? Já teve um pouco de chuva ontem, ao fim do dia aqui no município. Depois de madrugada começou a esfriar, veio uma chuva um pouco mais consistente e essa é a condição do dia, portanto, né? Tem chuva, embora sem grandes acumulados, sem assim um grande volume. Bom, depois de uma semana de calor, o Rio Grande do Sul vai ter uma semana de frio. Isso mesmo, frio. Em Cachoeira do Sul vai ter mínima de 5 graus. Os detalhes agora na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu chuvoso, já com a temperatura mais baixa que no domingo. A chuva não teve grandes acumulados e nem terá. Temperatura mínima 10 graus, máxima 15. Terça-feira vai seguir com sol e com poucas nuvens e deve ser o dia mais frio da semana. Em pleno início de novembro, a temperatura mínima fica em 5 graus e a máxima não passa dos 17. Quarta-feira ainda bem friozinho e com o sol predominando. Temperatura mínima 6 graus e máxima 20. Confira a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Este começo de semana e fim do mês de outubro são marcados por chuva e baixas temperaturas, embora o frio maior esteja previsto para amanhã. Para hoje ainda tem chance de temporais no norte, noroeste, no leste e no litoral norte. Na região central gaúcha chove, mas a chuva para ao longo do dia. Vamos ver agora as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 14 graus. Na região central, em Santa Maria, 15. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16 graus. Em setembro e novembro de 2021, nós veiculamos aqui no NT Sul o pedido de socorro de um telespectador para a Secretaria de Obras, porque a cada chuva forte, o terreno e a casa dele ficavam alagados. Era necessário fazer uma canalização perto da casa dele. Demorou mais de um ano, mas finalmente o trabalho foi realizado. Em setembro e novembro de 2021, os constantes alagamentos no pátio e na casa do telespectador Júlio Moraes foram notícia no NT Sul. Ele pedia providências à prefeitura na construção de uma canalização na Rua da República. A situação gerava transtornos a ele e aos vizinhos da Rua José Miller e arredores, localizados na parte mais baixa do bairro Fátima. A promessa de solução do secretário de Obras da época, Luciano Lara, não se concretizou. Onde que a água da República vem passar aqui, ó, dentro do nosso terreno aqui, ó. Há mais de 20 anos ela vem passando. Ela entra na Rua da República, onde a prefeitura não canaliza, e vem sair aqui na José Miller aqui, ó. Última semana do mês de outubro de 2022, mais de um ano depois, uma nova mensagem do Júlio nos chega. Ele está viajando a trabalho, mas fez questão de agradecer ao atual secretário de Obras, Marcos Carneiro, e o diretor da pasta, Dutti Beck. Ele também enviou registros da equipe de 12 servidores da prefeitura trabalhando na construção da canalização na Rua da República. Foram 22 dias de trabalho, uso de maquinário, 190 tubos de 40 centímetros, 30 de 60 centímetros e investimento em material em torno de R$35 mil. A obra foi grande e a alegria dos moradores do bairro Fátima maior ainda, já que o risco de alagamentos agora não é mais uma preocupação.
Isso aí, minha gente, é hora de participação, é hora do seu recado, da sua interação, o seu relato daquilo que ocorre onde você está. Como é que faz para participar? WhatsApp 51997697129. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também as participações do Facebook e do YouTube. Deixa eu ver se eu consigo já abrir aqui os recadinhos do nosso Face, facebook.com/TV Cachoeira. Agradeço a você que está interagindo, contando as suas informações, comentando também as reportagens que a gente está exibindo. Olha só, tá com a gente aqui a Dalva Carvalho. Boa tarde, Dalva. Obrigado pela participação com a gente. A Suzana Hernandes também está mandando o seu recado. A Magda Luzia Couto, a Sandra Ferreira e também o Everson e o Edson. Obrigado a vocês aqui pelos recadinhos. Vamos para a tela? Vamos ver aqui participações do nosso telespectador. Eu acho que a gente já... é um novo áudio aqui do Mauro Silveira, ele participou anteriormente, então a gente traz mais detalhes aqui. Vamos ouvir o Mauro. Ali aquela senhora, aquela criança andam no meio da rua, perto dos carros ali, porque não dá para andar na calçada ali. Tá muito sujo ali, um brejama braba ali, cheio de espinho, coisa. Entendido. E vamos rever aqui então o vídeo que o Mauro mandou pra gente aí nessa ponte, né, no Amorim, aqui em Cachoeira do Sul. É isso. Ou seja, não tem como andar aí na calçada, como ele relatou, e as pessoas precisam andar na rua, né? E aí fica o risco para os motoristas, para o pedestre especialmente, né, mais vulnerável, e tá ali essa sujeira toda aí nessa lateral da rua. Fica aqui o pedido da comunidade, então, Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul, fazer aí um serviço, né, uma mobilização para dar um pouco mais segurança para os pedestres aí nesta ponte do Amorim. Mauro, obrigado pela participação com a gente aqui, plenamente entendido o recado, né, e a sua participação. Muito obrigado por interagir com a gente. Quem mais? Temos mais recados aqui, o Adair Madri. Bem que os vereadores podiam reagir sobre a ponte do Fandango e fazer jus ao salário alto deles, diz aqui o Adair. Obrigado, Adair, pela participação com a gente. Quem mais? Temos mais recados aqui. Temos um áudio do Sérgio, aqui de Cachoeira. Vamos ouvir o Sérgio. Eu acho que a farmácia do SUS deveria... Tivemos aqui um corte nesse áudio do Sérgio. Não sei se a gente consegue ouvir na íntegra. Mas, de todo modo, Sérgio, obrigado pela participação, tá? A gente já verifica aqui com a produção que faremos com o áudio, se a gente consegue colocar na íntegra, tá bom? Obrigado pela participação igualmente. Daqui a pouquinho tem mais recados. Gente, a Receita Federal deposita hoje o crédito bancário a contribuintes que tinham caído na malha fina e acertaram as contas da declaração do imposto de renda. O pagamento é feito diretamente na conta informada na declaração do imposto. Mais de 471 mil contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. O valor total chega a 800 milhões de reais. Gente, olha que notícia boa. Cachoeira do Sul ampliou para 60 o número de atendimentos de ecoterapia, graças a uma parceria entre a Prefeitura e o 13º Grupo de Artilharia de Campanha. Agora, mais pacientes vão poder ser atendidos e beneficiados com a novidade. Mais detalhes agora com o repórter Gabriel Hack. Daniel, muito boa tarde. Exatamente, novidades no serviço de ecoterapia. Ao meu lado, o Tenente Coronel Teixeira, do 13º GSC, que nós vamos conversar um pouco para entender melhor. Tenente, muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Uma manhã de novidades em Cachoeira, né? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que assistem, né, a nossa TV Cachoeira. É um dia bastante feliz para a ecoterapia em Cachoeira do Sul. Hoje dá início à execução do acordo de cooperação técnica firmado algumas semanas atrás entre o Comando Militar do Sul, né, do Exército, lá em Porto Alegre, e a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. É um serviço importante, né, até pela questão de saúde, mas também envolve outros assuntos, envolve qualidade de vida de quem pratica a ecoterapia, e é um serviço muito importante, né? Sim, é um serviço que atende a parte de saúde, né, de muitas crianças e idosos que demandam, né, da ecoterapia, que é uma terapia a cavalo, envolve psicólogos, envolve fisioterapeutas nesse trabalho, equitador, né? E hoje a partir de hoje, a gente passa de 15 atendimentos para 60 atendimentos, que era o projeto, né, com esse acordo em andamento. É um salto significativo, né? É um salto significativo, considerando aí as nossas capacidades de recurso humano, nossos cavalos, nosso material, e com a ajuda da Prefeitura a gente consegue atender melhor aí
tanto a família militar, que tem as suas demandas, bem como, é claro, né, a população de Cachoeira do Sul. E como é que vai funcionar na prática esse aumento? Ele já vai ser a partir de agora ou ele ainda vai ser implementado? Não, já é a partir de agora. Então a gente já superou, inclusive, a fase da avaliação, né, dos praticantes, onde eles passaram por avaliação médica, né, para ver se não ia ter alguma contraindicação do médico, né, que é um trabalho a cavalo, então tem que ter esse cuidado. E depois eles foram para uma avaliação da equipe mínima, que aí sim o fisioterapeuta, o psicólogo e o equitador definiram desde o cavalo, a montaria e o que aquele praticante ia fazer. Isso aí já foi feito. Então agora realmente é a execução do tratamento. O senhor estava falando justamente, o psicólogo, o equitador, é uma equipe multidisciplinar que trabalha atendendo, né? Isso, a ecoterapia, né, ela tem a sua legislação desde 2019, né, e ela é padronizada pela ANDI Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia. Isso aí é pré-requisito. O trabalho é, como você disse, Gabriel, multidisciplinar. Então não é só o equitador, tem psicólogo e fisioterapeuta. E todos capacitados pela ANDI. Então aí que veio a importância de a gente trazer o curso básico de ecoterapia aqui para Cachoeira em fevereiro, porque deu essa capacidade técnica aos nossos fisioterapeutas e psicólogos. Obrigado e sucesso nos trabalhos. Eu agradeço e Cachoeira do Sul, o Exército Brasileiro está, né, o 13 GAC, né, com a família militar aqui de Cachoeira do Sul, está de parabéns. E também agora nós vamos conversar com a vice-prefeita, prefeita em exercício, Ângela Chu. Prefeita, muito boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. É um salto nesses atendimentos, né? Um número bastante expressivo que com certeza vem a somar na saúde e da qualidade de vida de quem participa, né? Boa tarde a todos e realmente hoje é um dia de muita alegria que a gente tem que saudar com esse início, né, do convênio que foi celebrado pelo Comando Sul através do 13º GAC e a Prefeitura Municipal, ampliando, né, Gabriel, o número de atendimentos significativamente da ecoterapia que é oferecida aqui. E a ampliação desse convênio é importante para a Cachoeira do Sul, porque ele é entre o Comando do Sul, através do 13º GAC, e que tem aqui essa estrutura e que há muito tempo já está oferecendo a ecoterapia, mas apenas para 15 pacientes, vamos dizer assim. Agora, com esse convênio, essa parceria com a Prefeitura Municipal, ampliou-se, então, para 45 vagas. Isso é muito bom para Cachoeira do Sul, que está se tornando, né, Gabriel, uma cidade inclusiva. Porque nós já estamos, desde que o prefeito José Otávio assumiu, que é um defensor da inclusão, nós já tivemos uma ampliação de políticas públicas a favor da inclusão, como o TEACOLE, o TEATENDE, né? O CAPSI. Está se formando uma rede de atendimento para fortalecer a inclusão em Cachoeira do Sul, que é muito importante. Então, com esse serviço ampliado, com a parceria da APAI, do Sicredi, da Seletro, só vem favorecer a toda a sociedade cachoeirense, não só a família militar, mas também a sociedade civil, com essas 60 vagas que estão agora iniciando hoje e com os treinadores, tanto os militares aqui do GAC, que sabem o manejo com os animais, como a APAI e a Prefeitura, que cedem todos os profissionais necessários, né, como o coronel falou, de psicólogo e fisioterapeutas, que são essenciais para que o tratamento traga resultados positivos para quem dele precisa. É uma união de todos que vai favorecer, como a senhora estava explicando, quem precisa desse serviço, né? Com certeza, né? Todo o serviço para se ampliar, para beneficiar uma maior parte da sociedade,
precisa de parcerias fortes, né? E esta nós temos, né, o Comando do Sul do Exército Brasileiro, com a Prefeitura e todas essas outras entidades que eu já citei. Tá certo, Daniel. Portanto, uma manhã, né, com essa novidade, né, essa ampliação do serviço de ecoterapia, serviço tão importante em benefício da saúde de quem é atendido aqui no 13º GAC. De momento era isso, eu volto contigo para o estúdio. Perfeito, muito obrigado, Gabriel, pelas informações. Gente, candidatos à primeira carteira de habilitação, que estão com processo ativo, atenção, quem começou o processo a partir de março de 2020, lá no período da pandemia de Covid-19, tem até 31 de dezembro desse ano para retomar ou então para concluir todas as etapas até a conquista da carteira de motorista. O CONTRAN tinha dado prazo indeterminado para esse procedimento por causa das dificuldades geradas pelas restrições da pandemia. Mas ele foi suspenso desde janeiro e tem muita gente que não está lembrando disso e pode perder o investimento que já fez. Tirar carteira de habilitação durante a pandemia de Covid-19 foi um desafio a mais para os candidatos. O prazo habitual passou de poucos meses para até 1 ano ou mais. Com as restrições sanitárias, paralisação de serviços e até fechamento periódico do Centro de Formação de Condutores, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, mudou algumas regras e prazos, como prorrogar a validade das carteiras de motorista que venceram em 2020 e 2021 e também suspendeu o prazo habitual de 1 ano para processos da primeira habilitação. Quem começou o processo de CNH a partir de março de 2020 não precisou se preocupar com o tempo. O governo instituiu prazo indeterminado para a conclusão das etapas de conquista da CNH. Assim, muitos candidatos em diferentes etapas do processo abandonaram o CFC e deixaram para depois. Dados do Detran RS de setembro apontam 110.632 candidatos no estado com processo ativo e aptos à realização da prova prática. Em Cachoeira do Sul, 586 candidatos. Esses números não contabilizam aqueles que estão em outras diferentes etapas do processo, mas sob a mesma regra de prazo para finalizá-lo. É que desde janeiro deste ano, o CONTRAN restabeleceu novamente o prazo de 1 ano para cumprimento de todas as etapas até a conquista da CNH. Com isso, aquele prazo dado lá no início se esgota em 31 de dezembro deste ano. Todos os alunos que fizeram abertura de processo no período da pandemia tiveram um prazo indeterminado de validade, o que era diferente antes, todo aluno tinha 1 ano para terminar esse processo. Então agora, a partir desse ano, voltou, né, a nossa realidade anterior, que todos os processos vencem em 1 ano. E aqueles ainda em aberto do tempo da pandemia, vencem em 31 de dezembro agora. Então, por isso, a gente está alertando aos alunos, né, que estavam com o processo em aberto, que venham até o CFC para verificar a validade do seu processo, para ver se ainda consegue dar tempo de terminar. O processo que estiver em aberto, ele tem que ser concluído até o final deste ano ou ele tem que ser retomado? Isso, ele pode ser concluído até o final do ano, ou se o aluno não conseguir, de repente ele ainda estava na teórica, pelo menos que termine essa etapa da teórica, que no momento que ele reabrir no ano que vem, ele vai aproveitar essa etapa concluída. Então a gente já orienta assim quem estava na metade do processo que venha pelo menos terminar a etapa da teórica para aproveitar. E aqueles que ainda estavam em aula prática, nós também temos bastante disponibilidade de aulas, provas também, temos vaga para toda semana, então venham para tentar terminar o processo, para não perder. Perdendo isso aí, no ano que vem, se quiser tirar a habilitação, tem que começar tudo de novo, do zero. Isso, se ele não tem etapa concluída, ele vai ter que iniciar do zero, fazer todo o processo novamente. E perder esse processo ninguém merece, né? Porque é caro, por vezes se torna difícil também, é algo novo para todos aqueles que obviamente estão fazendo esse processo da habilitação, tem a questão do nervosismo, às vezes a pessoa não passa na prova, né? Precisa buscar novamente aí mais aulas, então fica a dica, se você está nesse processo, tem que acelerar para justamente não perder esse processo da sua CNH, a Carteira Nacional de Habilitação.
Bom, mais uma vez quero convidar você que está em casa para interagir com a gente aqui e agradecer você que está mandando o seu recado, contando a sua história. A gente está recebendo também muitas participações aqui de ordem política, nem todas a gente está colocando no ar, não é? Já que a gente tem uma certa tensão nesta segunda-feira pós-eleitoral, há toda uma movimentação também no sentido de bloqueios de rodovias. Por outro lado, há também fotos nas redes sociais das celebrações de ontem, né, daqueles que foram eleitos, seja no caso da presidência da República ou nos estados em que houve o segundo turno para a eleição de governador, aqui no Rio Grande do Sul, a eleição de Eduardo Leite. De todo modo, você que está em casa pode participar com a gente, comentando as nossas reportagens, contando aquilo que está acontecendo aí onde você está, ou até sugerindo uma reportagem. O que você gostaria de ver aqui na telinha da TV Cachoeira? Que você acha que afeta aí o seu bairro, a cidade de maneira geral? Pode fazer a sua sugestão que a gente com carinho avalia. Nossa produção está de olho sempre aqui nos nossos canais de interatividade. O principal deles é o nosso WhatsApp, o 51997697129, tá bom? Vamos aqui para nossa telinha, vamos ver mais recados que estão chegando dos nossos telespectadores. Fiquei devendo aqui antes o áudio do Sérgio, né? O Sérgio participou com a gente, mandou um áudio e esse áudio ficou pela metade. E agora a gente vai ouvir então o recadinho do Sérgio. Fizeram aquele pórtico ali na entrada da cidade, ficou bonita, beleza, coisa, mas o que adiantou? A ponte está caindo e os caminhoneiros sendo prejudicados. Por que não toma atitude daquilo ali? Isso aí, o que adiantou vir a verba para ali e deixar a ponte cair? Do Sérgio pela participação, é claro, né, que uma coisa não inviabiliza a outra, né? Ali teve inclusive esse pórtico que o Sérgio se refere, para quem está em Cachoeira do Sul já sabe, é justamente a entrada de Cachoeira do Sul, que tem uma nova estrutura, mas teve inclusive auxílio, né, da iniciativa privada para sair do papel. Mas é bem colocado este ponto do Sérgio, né? A comunidade precisa se mobilizar pela Ponte do Fandango, que gera todos esses transtornos já bem sabidos, conhecidos, especialmente para caminhões, para transporte de carga. Hoje os caminhoneiros estão precisando passar pela balsa ou fazer um desvio bem considerável, com uma quilometragem bem maior, o que encarece o custo do frete para Cachoeira do Sul e, por consequência, o preço do produto transportado também, o que impacta no bolso de todos os cachoeirenses. Se você está chegando agora, ligou a sua telinha, não entendeu o motivo aqui da participação do Sérgio, hoje, 31 de outubro, a Ponte do Fandango está fazendo seu aniversário de 1 ano de espera de todos esses problemas já bem conhecidos por conta da interdição para veículos pesados. Se você perdeu este assunto, você pode conferir nas nossas redes sociais, porque logo mais a gente vai disponibilizar esse conteúdo. Bom, muitos telespectadores pedindo para a gente fotos, imagens da comemoração de ontem, né? E a gente tem imagens aqui do centro de Cachoeira do Sul, aí pertinho da Praça Honorato, né? As comemorações de ontem, especialmente daqueles apoiadores do presidente agora eleito, né? Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, os militantes foram às ruas de Cachoeira do Sul para celebrar. São fotos feitas pela Cristina da Gama Mor. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e amanhã o seu telejornal de Cachoeira do Sul está de volta ao meio-dia. Enquanto isso, você pode acompanhar outras notícias ou comentar e compartilhar as reportagens exibidas aqui na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã o comando é com Lena Caetano. Uma ótima tarde para você. Tchau!